O Grito Mudo da Masculinidade, Memórias sobre uma Performance Vazia, é um livro que eu demorei quase 5 anos decidindo se eu deveria publicar ou não, ou o que eu faria com esses textos. Esse livro começou a ser compilado no primeiro ano da pandemia, lá em 2020, quando eu, vendo aquela loucura toda, vendo as atitudes das pessoas, eu comecei a rememorar muitas coisas, a perceber muitas coisas, coisas que já vinham de todos esses anos, de toda essa experiência social de 37 anos de vida, na época ainda 32 anos de vida, e aí eu comecei a escrever, como um vômito mesmo, como eu sempre uso essa palavra. E quando eu terminei, ali por volta de 2023, eu fiquei nessa dúvida se eu deveria mesmo lançar esse livro. Porque o Grito Mudo da Masculinidade, ele versa não exatamente sobre a chamada masculinidade tóxica, mas eu creio que são minhas memórias sobre algo um pouco mais profundo do que isso, uma camada um pouco mais funda, que é o que eu chamo da vivência de brutalidade. Nós, homens, somos e fomos, infelizmente eu creio que ainda seremos, moldados em brutalidade. E não é a brutalidade óbvia, como, sei lá, de agressão física, apesar de que, enfim, o Brasil é um país campeão de feminicídio, então essa agressão física ainda é uma constante. Só que eu verso neste livro muito sobre o que eu chamo de brutalidades veladas. É a piadinha, são os olhares, é a brincadeira com o exame de próstata, é a brincadeira com o fato de ter uma pessoa gay perto ali de onde aquele homem está, é a brutalidade que você vê nas torcidas de futebol, são pequenas agressões, pequenos momentos de vozes alteradas, é o trânsito, é o fato, por exemplo, de aqui no Maranhão ter saído uma pesquisa recente que aponta que o Maranhão tem 6 casos de câncer de pênis para cada 100 mil habitantes, é líder mundial em câncer de pênis. Sendo que o câncer de pênis, só para você ter uma ideia, ele tem 3 formas de prevenção. A vacina contra o HPV é uma delas, o uso de preservativo e higiene. E nesse ponto aqui, higiene, é que tem muito esse simbolismo dessa brutalidade que eu trago nesses textos, nessas memórias. Porque tem muitos caras que não fazem higiene pessoal. Eu sei relatos de pessoas próximas a mim, mulheres que ficaram com caras que não lavavam o pinto. Essa é a forma direta de se dizer. E isso eu não estou nem falando daqueles que não lavam a bunda, porque é aquela piadinha de que lavar a bunda porque você está esperando visita. Então, são esses pequenos momentos que estão diluídos pela sociedade que eu vivenciei ao longo da vida, ainda vivencio, ainda observo, e eu moldei todas essas memórias em forma de textos. Este livro ele é dividido em 49 textos entre artigos, poesias, mini-contos, algo que eu chamei de confissões, depoimentos e cartas. E aqui agora, só para você ter uma ideia do conteúdo desse livro, do motivo de eu ser tão preocupado de publicar, porque é algo muito pessoal, mas eu precisava fazer isso, eu vou ler aqui para você essa carta que eu escrevi para um ex-amigo meu do colégio. O título é exatamente Para um ex-amigo. Éramos amigos. Tu lembras? Lembras dos filmes, das conversas, das confissões? Lembras para quem contaste que estava afim daquela menina do 2º ano B? Tu lembras que foi para ti, em uma tarde de chuva, quando ficamos ilhados no Tropical Shopping, que contei sobre minha primeira vez com um menino e com uma menina? Disseste-me que ninguém liga para isso, na real. Lembras? E lembras que eu chorei no teu ombro, lá na tua casa, quando eu revelei que um garoto tinha tentado me afogar na piscina só porque ele me viu olhando para outro menino? E te contei
o meu maior segredo naquele dia. Lembras? Durante as provas, fazíamos combinações malucas para um passar as respostas ao outro. Coçada na testa, alternativa A. Sobrancelha, B. Umedecer os lábios com a língua, C. E assim por diante. Qual era o número da questão? Dependia da quantidade de vezes que virávamos a borracha. Ah, malditas provas subjetivas. Até hoje, acho que aquele professor de biologia, o que costumava aplicar apenas provas de múltipla escolha, percebeu qual era o nosso esquema. E na nossa primeira festa, um horror. A ideia de irmos de terno e gravata foi tua, é bom salientar. Na hora que começou o dance, eu, suando feito um porco ciente do abate, não aguentei e fiquei só 15 minutos, desesperado por causa do som alto e das luzes exageradas, sem contar as pessoas que queriam me agarrar. Mas tu te deste bem. No dia seguinte, encheu meus ouvidos com a lista das meninas que tinha beijado. As piadas infames, sempre que tu me encontravas com Patrícia, nossa estranha mania de só jogar RPG dentro do ônibus, lembras da senhorinha que pensou que fazíamos feitiços com todos aqueles dados? O sorvete de cestinha, aquela loja de jogos que sempre íamos, a banca de revistas onde passávamos mais tempo só para termos a chance de espiar as revistas proibidas lá no alto. A primeira vez que pegamos um táxi e pagamos com moedas. Bons tempos. Quando tudo mudou? Ou melhor, será que sempre nos viram como estranhos e só percebemos isso no ensino médio? Ou será que os hormônios efusivos impulsionaram instintos animalescos a ponto de esses valores encobrirem nossa amizade? Lembra daquela apresentação de sociologia, quando o pessoal do fundão começou com aquela história de que eu estava namorando uma das Natálias e um dos idiotas soltou: "Eita, fulano vai ficar com ciúmes"? Foi ali, não foi? Quando eles julgaram a tua sexualidade, quando associaram nossa amizade a um namoro gay, ali tudo ruiu, não foi? Eu sei que foi. Da mesma forma que eles descobriram que, em uma de nossas saídas para o cinema, fiquei na tua casa e, por ausência de colchonetes e redes, dormimos na mesma cama. Sabe, essa é mais uma das coisas que me questiono até hoje. Foste tu que contaste para eles? Talvez é uma das pilharias quando te juntaste à turma do fundão. Por isso tu passaste a me agredir também? Foi autodefesa? Instinto de sobrevivência, desespero, carência? Masculinidade frágil? Espera. Estou aqui coçando o peito. Alternativa é todas as respostas anteriores. Nota 10. Sofrer bullying foi foda, cara. Admito que não fiz nenhuma besteira, mas por consideração à minha mãe, que trabalhava em 3 turnos para poder pagar uma das melhores escolas de São Luís. Mas apanhar do teu desprezo, do teu afastamento e da tua mudez foi como ser colocado para sobreviver de pé em uma agulha. Sobrevivi, amigo, mas as cicatrizes são tantas que precisei me costurar. Anos se passaram, eu fingi esquecer. E de fato, disse que estava tudo bem, superado, amadurecido, que tinha evoluído. Pura mentira. Em 2015, no aniversário de 10 anos da nossa turma do 3º ano do ensino médio, eu tive uma crise de ansiedade, sabia? Antes de abandonar o grupo do WhatsApp que fizeram, eu te vi por lá, todo pimpão, falante, contando vantagens. Eu poderia ter ido à festa. Eu deveria ter ido à festa. Sim, essa é mais uma das coisas que eu me pergunto até hoje. Mas eu não consegui, cara. Eu não queria encontrar com eles. Seria como se um porco que teve a oportunidade de se livrar do abache simplesmente ligasse o foda-se e fosse visitar seus colegas açougueiros. Além disso, além deles, eu me perguntei como eu iria te encarar. Como eu fingiria normalidade? Que sorriso eu usaria, meu Deus? Qual semblante seria forte o suficiente para receber os tapas daquele passado? Que tipo de louco eu seria se simplesmente escolhesse me mascarar e fingisse normalidade? Por isso, eu não fui. Deveria ter ido, encarado, fingido que levava uma vida que eu não tinha só para parecer por cima da carne seca?
Tu me dizias que um dos meus maiores problemas era não conseguir ser falso. Lembras? Lembras sim. Naquele dia em que nos esbarramos no shopping da ilha, tu com aquela criança que presumir ser teu filho, eu vi que tu ainda te lembras. Corredor em frente ao cinema, cada um de um lado, olhamos-nos de longe, mas não havia escapatória. Seríamos obrigados a cruzar nossos caminhos. Eu te olhei primeiro, tu tão entretido com o guri. Estás diferente, mas maduro, finalmente. A barba te caiu bem. Então, no meio do caminho, viraste a cabeça e vi teus olhos arregalarem-se. Uma lufada de respiração sair errada. Mantivemos-nos assim até os últimos centímetros, quando virei o rosto e tu deste um passo para o lado. Não sei se viraste alguma vez, mas eu virei e olhei tuas costas, a cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido. Não se preocupe, amigo. Não se preocupe. Eles fizeram um bom trabalho. Nada vai acontecer. Tu podes andar por São Luís sem medo de me encontrar. Agora, somos invisíveis um para o outro. Esse aqui é o nível dos textos. Um dos meus maiores medos de lançar esse livro é que eu, chorasse fazendo esses vídeos. Não vai acontecer. Mas são memórias. São cicatrizes, são dores, são fardos, são traumas que eu escrevi porque eu precisava encerrar esse ciclo. É um livro que eu tenho consciência que não é simples, não é um mero entretenimento, mas é muito importante para mim para fechar ciclos. E eu espero que faça sentido aí para ti.